Êxodo, capítulo 4, os versos de 18 a 31. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também Deus a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, sê conosco mais uma vez em falar a cada um de nós da Tua parte, em nos ensinar a Tua vontade e o Teu querer, em moldar os nossos corações segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso então, Senhor, digne-se a nos abençoar, ensinando-nos o Teu querer por meio do texto que nós acabamos de ler. E assim fortalece nossa fé, corrige-nos, admoesta-nos, ampara-nos, consola-nos, faz com que nós cresçamos ainda mais no nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Dá-me Tua graça, que eu fale somente da Tua parte e que as minhas fraquezas, meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Então somente abençoa a Tua igreja, a noiva do Teu Filho, e honra o Senhor mesmo, ensinando-nos o Teu querer. Essa é a nossa súplica com gratidão. Em Cristo Jesus, Teu Filho, é que oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto de Êxodo 4, os versos de 18 a 31, esse texto não é apenas o relato do retorno de Moisés até o Egito, mas na verdade esse texto ele é um texto central dentro do livro do Êxodo, porque ele é um texto que descreve a razão pela qual o Senhor quis libertar Israel da escravidão. Nós já vimos nos capítulos anteriores que a razão pela qual Deus quis libertar Israel foi o pacto. E agora nós veremos que a razão pela qual Deus quis libertar o seu povo é porque Ele tinha um pacto com esse povo,
Mas qual era o papel do povo dentro dessa aliança, dentro desse pacto? Por isso, então, o texto vai nos trazer sobre esse momento de Israel escravo, mas logo livre, e livre para servir o Senhor, para adorar o Senhor. Por isso que nessa noite, o título do nosso sermão é exatamente este: libertos para adorar, da escravidão à filiação na pessoa bendita de Cristo Jesus. O texto está dividido basicamente em 3 partes: os versos de 1 até o verso de número 23, os versos de 24 a 26 e de 27 a 31. E eu vou então abordar os versículos dentro da própria estrutura da divisão da narrativa, a fim de melhor compreender a palavra do Senhor e a fim de melhor aplicar a nós mesmos o ensino da palavra do Senhor. Os versos de 18 até o verso de número 20, não é? Eles tratam sobre essa razão da libertação. Aliás, do 18 até o verso de número 23, perdão. Eles tratam então sobre a razão dessa libertação. A razão é dita por Deus. O povo de Israel, apesar de escravo no Egito, eram seus filhos. E a nomenclatura que lhes é dada é de primogênito. Então Deus reuniu todo o povo, né, a multidão do povo, em apenas de forma singular, para enfatizar então a razão dessa libertação. Era esse relacionamento paternal que Deus tem com o seu povo, filial do povo para com o Senhor. O texto então nos diz que depois de Moisés ouvir as orientações do Senhor, ter dado as suas recusas, e Deus então ter se irado com ele então atendeu à voz do Senhor, e no verso 18 o texto nos diz que ele voltou para casa, não é? Ele foi para Jetro, seu sogro. Os irmãos precisam lembrar que ele estava no Monte Sinai como pastor de ovelhas, então ele tinha rebanhos sob seus cuidados. Ele volta para a terra do Sinai, para Midian, para entregar as ovelhas ao seu sogro, e o texto então nos diz que ele pede permissão para deixar a terra e ir para o Egito. Isso se dá por 2 razões. Primeiro, porque ainda que ele fosse o genro de Jetro, ele era um estrangeiro na terra de Midian. E a segunda razão é porque dentro do patriarcado, ninguém pode se ausentar daquela família sem a bênção do patriarca. E por isso então ele pede a Jetro que lhe permita retornar ao Egito. E o texto então diz que Jetro o abençoou, dizendo-lhe: vai-te em paz. Logo em seguida, confirmando talvez essa palavra de Jetro, vai-te em paz, o Senhor fala a Moisés, agora já lá em Midian, e o Senhor diz a ele que todos os seus inimigos, ou aqueles que o procuravam matar no Egito, esses já morreram. Essa palavra do Senhor, ela é extremamente confortadora, não é? Mas ao mesmo tempo, ela não é uma palavra que é dada no sentido apenas de encorajamento. Muitos comentaristas acham que Deus estava encorajando Moisés. Eu não creio dessa forma. Na verdade, quando Deus disse: eis que os teus inimigos já estão mortos, o que o Senhor está comunicando a Moisés é que o plano da redenção já se iniciou. É que o plano da redenção já foi começado. E que, portanto, a promessa seria cumprida cabalmente. Então, de fato, essa palavra encoraja Moisés a prosseguir o seu caminho, mas muito mais é uma afirmação divina no que tange a sua fidelidade, no que tange ao seu poder, no que tange então ao fato de Deus cumprir a sua bendita e gloriosa vontade. O texto prossegue e Moisés recebe então agora orientações a partir do verso 20 para reunir os anciãos quando chegasse lá no Egito, falar as palavras que Deus havia dito, fazer os sinais que Deus havia ordenado fazer. Eram 3 sinais.
A cobra a vara que se tornaria em cobra, a mão que se tornaria leprosa, e as águas e o pó da terra lançado ao ar, que se tornaria em sangue. Mas imediatamente, ao dar essa orientação de falar e fazer diante dos anciãos, não é? Porque os sinais comprovariam que ele era de fato um profeta enviado pelo Senhor, o Senhor também diz no verso de número 21 e 22, que Faraó não vai crer na palavra e também não vai crer nos sinais que ele fará. No verso de número 21, o Senhor então diz, a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. É interessante observar que no mesmo momento em que Deus encoraja Moisés dizendo: reúna os anciãos, pregue a eles a palavra que eu lhe dei, faça os milagres que estão nas tuas mãos e eles crerão em você. No mesmo momento Deus diz: você vai fazer a mesma coisa, mas Faraó não vai crer, porque eu vou endurecer o seu coração. Os mesmos milagres que enterneceram o coração dos anciãos por crer em Deus e na visitação de Deus ao povo ante o seu flagelo e escravidão, estes mesmos sinais serão usados para endurecer o coração de Faraó. E eis a razão porque aquele homem se tornou tão teimoso, mesmo diante dos desastres que experimentou. Ele se recusou a deixar ir o povo de Deus. Mas certamente, irmãos, vocês devem estar se perguntando: mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Não é? E a razão é simples. Lembrem-se, Deus está dando a Moisés as razões pelas quais a libertação vai acontecer. Não é apenas porque um povo estava escravizado debaixo do poder de outro, mas é porque o povo que sofria era o primogênito de Deus. E então, quando Deus faz Moisés saber do endurecimento do coração de Faraó, isto não lhe desanima, pelo contrário. No mesmo momento em que Deus diz a Moisés que Faraó terá o seu coração endurecido, o que acontece é que Deus está revelando a Moisés o seu poder, a sua majestade. Deus está ensinando a Moisés que não são os milagres quem convertem as pessoas, mas é Ele próprio Deus, pelo seu Espírito, que remove a morte do coração dos homens, ou que deixa esta morte no coração dos homens. O que Deus está ensinando a Moisés é que a sua providência é extremamente maravilhosa, digna de inteira apreciação de nossa parte. Mas ao mesmo tempo a providência é misteriosa, porque Deus age segundo o seu bem-querer e segundo a sua boa e santa vontade. A incredulidade de Faraó estava dentro do plano da salvação de Deus. E nós vamos ver, irmãos, mais adiante, que a incredulidade dos fariseus também estava no plano da salvação de Deus. E naquele momento incluía a rejeição e a morte de seu filho. Então Deus está ensinando a Moisés que por meio da sua misteriosa e maravilhosa providência, até mesmo aquilo que nenhum de nós quer encontrar, nem em nós mesmos e nem em ninguém, que é a incredulidade relutante, esta mesma incredulidade em Faraó era parte do plano da salvação. O endurecimento do rei do Egito, na verdade, foi como que um palco para uma peça teatral, dramatizando. Foi como que um palco, onde Deus pôde operar e manifestar perfeitamente o seu poder contra todos os inimigos do seu filho. Foi exatamente o palco escolhido por Deus para revelar o seu poder em favor de seu povo e contra os inimigos do seu filho. O livro do Êxodo traz para nós, até o capítulo 12,
ele registra por 20 vezes o endurecimento do coração de Faraó. Ora, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Ora, a Bíblia diz que Faraó se recusou a deixar ir Israel porque o seu coração estava endurecido. Ou seja, ora ela diz que Deus é o operador da incredulidade. Ora, a Bíblia diz que o homem, na sua responsabilidade, estava então endurecido quanto a deixar ir o povo de Israel. Esses relatos, quando são apresentados, eles não demonstram que há contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Na verdade, a vontade incrédula de Faraó era também a vontade de Deus para Faraó. Então não há contradição. Não há contradição. Na verdade, Deus não apenas sabia da recusa do coração de Faraó em deixar ir o seu povo, como isso foi de fato um desígnio seu. Um desígnio seu. Nós não temos, portanto, um paradoxo, ou algo contraditório. O que nós temos é um mistério divino. Como Deus soberanamente exerce seu poder e sua soberania na terra, e ainda assim os homens continuam responsáveis por suas ações. Deus misteriosamente cativa o coração dos homens, seja para adorá-lo ou seja para recusá-lo, e ainda assim os homens continuam sendo responsáveis pelos seus atos. A Bíblia diz que os homens foram criados ou feitos à imagem de Deus, ou seja, eles vieram depois do Senhor. Portanto, as escolhas, os desejos, as decisões, as vontades humanas não estão fora do domínio de Deus. Pelo contrário, como eles vêm depois do Criador, toda essa vontade, toda essa escolha, todo esse desejo, ainda que pertencendo naturalmente ao homem, está debaixo de uma vontade eterna e soberana de Deus, que é o Criador dos homens. Deus não violenta a alma de ninguém para fazê-lo crer ou para mantê-lo na incredulidade. Pelo contrário, o que Deus faz é usar os instrumentos naturais, experiências ordinárias da vida, princípios éticos aprendidos e a própria disposição do caráter humano à incredulidade por causa do pecado de Adão. Portanto, quando Deus diz a Moisés que o principal homem do Egito não irá crer porque ele o tornou incrédulo, Deus está ensinando a ele a poderosa providência. Ele não está dizendo que os milagres e a pregação só terão efeito nos menores e os maiores não. Ele está exatamente prevenindo Moisés de talvez crer nesse tipo de erro, de achar que a palavra tem poder apenas com uns e com outros não. Pelo contrário, a palavra tem poder para com todos os homens. E como disse Isaías, ela não volta para o Senhor sem antes fazer o que Deus a designou, que é converter uns, endurecer outros. E aqui, irmãos, há uma aplicação preciosa para as nossas vidas. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o Senhor Jesus Cristo, à semelhança de Moisés, mas muito mais do que Moisés, o Senhor fez centenas de milagres. O apóstolo João, no seu evangelho, no último capítulo, no penúltimo verso, diz que todos os milagres de Cristo não poderiam ser relatados, porque faltariam livros para registrar todos eles. E então ele completa e diz: os que aqui estão são suficientes e necessários para conduzir o homem à fé. Mas soberanamente o Senhor Jesus Cristo, ao fazer os seus milagres, ele usou esses milagres como instrumento para quebrantar corações e para tornar incrédulos em crentes, para salvar pessoas.
Mas ao mesmo tempo, muitas outras pessoas viram os milagres de Cristo e se tornaram cada vez mais incrédulas e duras de coração. O que é que isso tem a nos ensinar como igreja? Isso nos ensina como igreja que a palavra de Deus não falha. Isso nos ensina como igreja que nós não devemos achar estranho quando alguém recusar Cristo e a sua palavra, mesmo diante dos melhores e maiores argumentos e raciocínios e exposições. Isso nos ensina que o Senhor transforma quem Ele quer e endurece quem também Ele quer. Portanto, como nós vimos até hoje pela manhã na nossa escola dominical, importa-nos como igreja manter nossos corações sempre cativos a Cristo e nunca entregá-los àquilo que eles podem enxergar ao longo da caminhada cristã. Nós iremos testemunhar pessoas que se entregarão a Cristo e outros que o recusarão. E diante destes feitos, nós temos sempre que adorar o Senhor pela sua gloriosa providência e não nos enfraquecer na fé quando alguém recusar a palavra diante de nós ou de outro, ainda que a exposição da palavra tenha sido a melhor possível. Mas há uma segunda aplicação para nós também. Nós precisamos lembrar que Deus é quem quebranta corações. Então, dentro da igreja, e especificamente no trato com os crentes, de nós mesmos uns com os outros, nós precisamos lembrar que, por muitas vezes, nós iremos aconselhar, admoestar, chamar a atenção de alguém que está correndo sério risco de vida, e esta pessoa irá nos rejeitar. Irá nos rejeitar e irá rejeitar a palavra do Senhor, porque o coração está endurecido. Então, quando isso acontecer, o que nós temos que fazer não é achar que a palavra falhou ou que o método falhou. Nós temos que quebrantar o coração diante de Deus, o nosso coração, e suplicar pelo quebrantamento do outro. Suplicar pelo quebrantamento do outro, daquele que está em pecado. Porque senão, diante das recusas, nós vamos começar a criar métodos a fim de que não haja estas recusas. E não é isso que devemos fazer. Cativar o coração ao Senhor e suplicar a Ele, pois Ele é o único que tem poder para quebrantar corações. Ainda dentro desses versos, seria o nosso ponto 1, ponto 2, os versos de 23 em diante, notem até o verso 24, aliás, versos de número 22 e 23, notem que o Senhor, após falar do endurecimento de Faraó, dá uma ordem a Moisés e diz: e quando chegares, você vai falar com ele e vai dizê-lo: Israel é meu filho, meu primogênito, deixa ir meu filho para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eu matarei teu filho, teu primogênito. A razão do endurecimento do coração de Faraó era exatamente provar, não apenas a Faraó e ao Egito, a eles também, mas provar a Israel o amor paternal de Deus. A lei declarava olho por olho, dente por dente, e neste caso, filho por filho, primogênito por primogênito. Então Deus declara o seu amor paternal por Israel, endurecendo o coração de Faraó, a fim de mostrar a Faraó, ao Egito e ao próprio Israel o seu amor pelo seu povo. Esses versos então, 22 e 23, eles revelam o coração do livro, a razão da salvação de Israel. Eles explicam o porquê de tão grande livramento. Nenhuma nação na terra foi visitada pelo Senhor para ser liberta ou salva como Israel.
E olhe que no mundo antigo a escravidão era uma prática comum da sociedade. Nenhuma foi visitada com salvação. Somente este povo. O texto então nos mostra a profundidade do relacionamento e do amor de Deus com o seu povo. E é por esta razão que o Senhor visitará o seu povo com grande poder e glória. E um dos primeiros passos é este: endurecer o rei do Egito, a fim de que ele, o Pai bondoso e poderoso, revele-se ao seu povo e aos inimigos do seu povo, em poder, glória e majestade. O livro do Êxodo, ele não é apenas a história de um povo que deixa uma terra para outra terra, mas na verdade o livro do Êxodo é uma história maravilhosa de um pai amoroso que resgata seus filhos para serem com ele uma família. E é exatamente o que toda a palavra nos ensina. E é por isso que nós vamos para o céu, para vivermos com Deus num caráter familiar, como uma família, sem os intrusos, como o pecado e Satanás, sem mais o mundo. No reino dos céus, no novo céu e na nova terra, nós não vamos estar lá sem fazer nada. Pelo contrário, nós teremos uma vida extremamente ativa, uma vida extremamente cheia de prazer e de alegria, porque lá nós verdadeiramente experimentaremos o que é ser uma família entre nós e o Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 11, versículo de número 1, diz: do Egito chamei meu filho, do Egito chamei meu filho. Então, uma linguagem amorosa, uma linguagem paternal, uma linguagem de um pai que não é como os pais terrenos, por melhor que sejam, eles falham. O Pai Celeste não falha, Ele vai, Ele salva, Ele resgata o seu filho. Porém, é necessário que se diga um detalhe, não é? No verso 23, Deus antecipa a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, não é? Isso é a fim de fato mostrar a Faraó, caso ele permanecesse duro, e logicamente a dureza nós já vimos, o Senhor foi quem promoveu, o resultado seria a morte dos primogênitos e a salvação de um primogênito, Israel. Porém, o povo de Israel nunca experimentou e nunca viveu essa filiação de um modo real. Agora você vai entender por que o Antigo Testamento está repleto, e se duvidar tem mais, eu não posso dizer com certeza porque ainda não fiz os cálculos, mas você vai agora entender por que o livro do Antigo Testamento registra com muito maior quantidade as falhas de Israel do que os seus acertos. Agora você vai entender. Israel nunca viveu essa filiação verdadeira. Lembre-se, o Senhor endurece o coração e amolece o coração. O povo então nunca experimentou de fato essa filiação verdadeira. Logo na saída do Egito, na primeira dificuldade, o que o povo faz é murmurar e desejar a escravidão, porque desconfiava dos cuidados e de seu pai, que era o Senhor. Desconfiava de Deus, desconfiava do seu amor. Todo o Antigo Testamento mostra exatamente esse fracasso de Israel em viver essa filiação, esse relacionamento de intimidade com Deus. Tudo isso tem um propósito, irmãos. O fracasso de Israel não é à toa. A Bíblia diz que no devido tempo, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, de fato, era o Filho bendito de Deus, o Filho desejado pelo Pai. Os evangelhos, principalmente Mateus, fazem uma conexão da vida de Cristo com esse livro do Êxodo, no início do Êxodo, nos capítulos que nós estamos tratando.
exatamente para mostrar que o fracasso da filiação israelita era exatamente como que um holofote, como que uma grande luz dentro do povo e dentro da nação, apontando para os céus, para a vinda do Messias. Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 15, quando trata, por exemplo, da matança em Belém de Judá, e que Maria e José e o Senhor Jesus, ainda criança, fugiram para o Egito. Mateus capítulo 2, verso 15, então Mateus diz assim, verso 14 diz assim: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Mas por que ele fugiu para o Egito? Aí Mateus explica e diz: e de lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, que é o profeta Oséias, capítulo 11, verso 1: do Egito chamei meu filho. Do Egito chamei meu filho. Os evangelhos mostram que a vida de Cristo é como que um novo êxodo. Não porque ele estava em escravidão, mas porque ele é o filho legítimo de Deus, e por meio dele nós, os que cremos, sairíamos dos nossos Egitos, da nossa escravidão, sairíamos de debaixo de Faraó. Do Egito chamei meu filho. Não é sem razão, por exemplo, que no batismo do Senhor Jesus, e essa é uma das razões pelas quais o Senhor foi batizado, eu já expliquei isso quando preguei Marcos, no verso 17 do capítulo 3 de Mateus, o Mateus registra a palavra de Deus e diz: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho, este é o meu filho, ele é o meu amado. Ele é o meu amado. Quando Mateus registra o cumprimento da ida para o Egito, da profecia de Oséias, e quando ele registra a fala divina, a fala do Pai revelando audivelmente aos homens que o Senhor Jesus Cristo é o seu Filho, o que Mateus está nos ensinando é que a promessa da filiação, ela foi cumprida em Jesus Cristo. A promessa da filiação foi cumprida em Jesus Cristo. O apóstolo João, algum tempo depois, explicando exatamente por que o povo de Israel havia recusado o Senhor Jesus Cristo, foram endurecidos como Deus endureceu a Faraó. João diz no seu evangelho, o evangelho de João, capítulo 1, os versos 11 e 12, João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A promessa da filiação foi cumprida em Jesus Cristo. Israel foi escolhida, a nação foi escolhida pelo Senhor para gestar a promessa do Filho, para gestar a promessa do Filho, até a sua vinda. Assim como Deus toma uma mulher para gerar no seu útero uma pessoa, uma criança, assim Deus tomou Israel como uma grávida, para no seu útero gestar a promessa do Messias, a promessa do Filho, a promessa da filiação. E agora, meus irmãos, eu e vocês e todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, são feitos filhos de Deus, e nele, na pessoa de Cristo, nós podemos verdadeiramente experimentar um relacionamento íntimo de família com o Senhor.
Spurgeon, comentando esse assunto, ele disse: o Senhor Jesus Cristo veio e identificou-se a si mesmo com uma família escravizada, que éramos nós, escravizada pelo pecado. Por causa dessa identificação, o Senhor Jesus Cristo suportou a maldição da lei, cumpriu a lei, e no fundamento da sua justiça, da justiça de Cristo, Ele nos libertou. Ele cumpriu todas as exigências e todas as penalidades que eram para nós, para que nós ficássemos livres de todo esse peso e esse embaraço, e então pudéssemos, como livres, ser livres para sermos filhos, para adorarmos o Senhor. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo então diz que o Senhor Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. E essa é a razão da eleição. Deus escolheu pessoas em seu Filho para possuir um relacionamento íntimo com homens e mulheres, um relacionamento paternal, disse o apóstolo Paulo, Romanos 8, 29. O mesmo Paulo, algum tempo antes, falando aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, Paulo diz: os crentes é que são os filhos de Deus, porque eles creem no Cristo, o verdadeiro Filho, o primogênito. Portanto, o Êxodo ensina-nos que Deus é um Pai glorioso e santo, que não falha, que cuida e que resgata e salva os seus filhos de qualquer perigo. Nós somos esses filhos. Nós somos os que são visitados pela providência divina. Nós somos aqueles que são os portadores das promessas. Como nós vimos domingo passado no Salmo 91, nós somos em Cristo os que habitam à sombra do Todo-Poderoso. Nós somos em Cristo os filhos de Deus. E isso nos traz um grande conforto e um grande refrigério nessa terra. Engraçado, né? E as pessoas se queixam muito porque possuem muitas vezes relacionamentos distantes, quebrados ou cheios de falhas, mas ignoram um relacionamento vivo, verdadeiro, e que da parte de Deus nunca haverá falha, essa filiação. E quando o texto nos ensina isso, o texto está exatamente nos convidando a adorar o nosso Pai, porque nós fomos libertos da escravidão para adorar o nosso Pai. Em segundo lugar, o texto mostra que os filhos de Deus, eles vivem dentro de uma estrutura de aliança que Deus estabeleceu. E essa aliança nos protege de nos perdermos com o resto do mundo. Estava até conversando com o Rafael esses dias, né, de uma heresia que tem surgido aí, aonde as pessoas ignoram a realidade da ligação, da união entre elas com Cristo ou com o diabo, não é? Que é uma ligação espiritual e não física. E esse texto trata sobre isso, os versos de 24 a 26. Os versos de 24 a 26, eles são versos meio que enigmáticos, porque Moisés tomou a sua esposa e os seus filhos e partiu para Israel, partiu para o Egito. Em certa altura da viagem, né, numa estalagem, não necessariamente era um hotel, eles pararam à noite em algum lugar para descansar. Deus agora vem ao encontro de Moisés para feri-lo. Antes, no versículo de número 19, Deus diz que os que o procuravam matar já foram mortos, dizendo que a promessa tomou início, o seu cumprimento. Agora Deus quer matá-lo. Agora o Senhor quer matá-lo. Talvez o Senhor tenha visitado eles por meio de um anjo, a fim de ferir Moisés. O texto nos diz então que essa visita vingadora de Deus, talvez por meio de um anjo, se deu por causa de um pecado
de uma negligência espiritual de Moisés. Qual? Moisés não circuncidou o seu filho. Ele ignorou a ordem que Deus havia dado a Abraão no capítulo 17 de Gênesis. Eu estabeleço uma aliança com você e com os seus descendentes. E quem não estiver dentro dessa aliança, terá que morrer. Terá que morrer. Então Deus visita Moisés a fim de cumprir a justiça da sua aliança, uma exigência da aliança, o selo do pacto. E Moisés, infelizmente, falhou, cometeu o pecado da negligência, de não incluir a sua descendência no pacto, na família de Deus, de não incluir os seus filhos, ou de não selar os seus filhos com o sinal da membresia e da filiação em Israel. Como eu disse, o Senhor o visitou para feri-lo, para matá-lo, por causa da exigência que Deus mesmo fez em Gênesis 17. E essa visita vingadora de Deus a Moisés, ela nos ensina duas coisas. A primeira delas, a importância do sinal da aliança. Moisés havia desconsiderado o sinal da aliança, o sinal do pacto. Por isso não circuncidou o seu filho. Para nós, os crentes, o sinal da aliança é o nosso batismo. E quantas pessoas, diz assim: eu creio em Jesus, então não preciso ter compromisso com a igreja, nem ser batizado. Isso é tratar com desdenho o sinal da aliança. Isso é desprezar o sinal da aliança. O Antigo e o Novo Testamento, eles ensinam a importância do sinal da aliança, do sinal do pacto. No Antigo Testamento, a circuncisão; no Novo Testamento, o batismo, que deve ser ministrado aos crentes e aos seus filhos. O sinal da aliança. Então nós temos que tratar com respeito e com honra o sinal da aliança. Mas em segundo lugar, Deus ensinou a Moisés, através da circuncisão do seu filho, ou da falta da circuncisão do seu filho, Deus ensinou a Moisés uma exigência que Hebreus capítulo 9, versículo 22, vai ensinar de forma muito clara. Em Hebreus capítulo 9, verso 22, o apóstolo diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus está ensinando a Moisés que sem derramamento de sangue não há união entre ele e o povo. Isso era um quesito básico, um requisito básico da salvação, e Moisés havia negligenciado isso ao seu filho. E agora, na sua experiência de quase morte, o Senhor ensina então a Moisés, dizendo: derrama o sangue, para que haja remissão de pecados. Porque, como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos 11 e 12, a circuncisão, ora feita na carne no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, mudando o símbolo, o sinal, ela é no coração, a presença de Cristo no coração de alguém. Moisés então agora precisava derramar o sangue, cortando o prepúcio do seu filho, para que pudesse ser liberto ou desviado da mortal ira divina que visitava ele naquela noite. E isso tem tudo a ver conosco, irmãos, tudo a ver. Porque do mesmo jeito que Moisés foi liberto ou foi livrado da ira divina que queria matá-lo, assim fomos nós. Fomos também libertos e livrados da ira divina que exigia nossa morte, quando o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. Por isso o autor aos Hebreus disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por isso Deus estabeleceu a circuncisão no Antigo Testamento como sinal da aliança, para ensinar que sem derramamento de sangue
não há laços pactuais entre ele e o seu povo. Desta forma, Deus estava lembrando a Moisés a sua aliança. E estava dizendo a ele: você está na aliança, o seu filho não. Deus estava lembrando a Moisés a aliança. Alguns acreditam que Moisés estava com alguma doença ali, né? Ou Deus, o anjo queria matá-lo, então de algum modo Moisés ficou paralisado. E então o Senhor levantou Zípora, a sua esposa, e ela realizou a circuncisão do menino. E quando ela realiza a circuncisão do seu filho, ela demonstra a Moisés que para eles estarem justos diante de Deus, certos diante de Deus, dentro do pacto, somente através do sangue e das promessas do pacto. Somente através do sangue e das promessas. Então ela não titubeou, mas ela discerniu o que aconteceu e então circuncidou o seu filho. Aqui, irmãos, aplicando às nossas vidas, o que Deus estava ensinando a Moisés, e que a esposa, alguns até creem que ela não concordava, eu discordo dessa interpretação, mas o que Deus estava ensinando a Moisés e que Zípora entendeu foi que a única coisa que distinguia Moisés dos opressores egípcios era exatamente o sinal do pacto. Era a única coisa que o vinculava ao povo que Deus disse: é meu filho. E isso é a mesma verdade para conosco hoje. A única coisa que nos separa dos descrentes não é a nossa moralidade, nem o nosso conjunto de ética, não é sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, profissionais e etc. Porque os ímpios também são, e às vezes até melhores do que nós. A única coisa que nos distingue dos descrentes é o sangue de Cristo. É a marca do sangue de Cristo sobre nós. É a presença do Espírito em nós, habitando em nós. É como Paulo disse, é um novo coração. É um novo coração, circuncidado, não por mãos humanas, mas circuncidado pela presença do Espírito do Senhor. Deus estava ensinando a Moisés que ia ser o libertador de Israel, que a distinção entre ele e os opressores, e a identidade entre ele e os que seriam libertos, não era o partido que se tomava, mas era o selo do pacto, era o selo da aliança. E aqui, irmãos, é necessário também advertir, não somente aos irmãos, como a mim também. Nós muitas vezes somos omissos com o selo do pacto de Deus conosco. Somos negligentes. Afirmamos muito que talvez o Espírito habite em nós, mas pouco cultivamos a nós mesmos como uma casa adornada e agradável ao Espírito, por meio da luta contra o nosso próprio pecado, por meio dos exercícios espirituais que devemos fazer. Muitas vezes somos negligentes. E nossa negligência, às vezes, chega ao cúmulo de esconder que nós pertencemos a Cristo. E então passamos como um incrédulo no meio dos incrédulos, como mais um incrédulo no mundo. Desprezar uma vida de santidade, negligenciar os deveres espirituais que fortalecem nossa fé, nossa comunhão, nosso amor para com Cristo. Lembre-se, tudo que se faz na terra não é para fortalecer o amor de Deus para com você. Esqueça, Deus não muda, é seu para com Ele.
tudo que se faz da vida cristã, de leitura, oração, congregar, abster-se de vontades pecaminosas, buscar obedecer a palavra, é para que nós, como filhos, cresçamos no nosso relacionamento com o nosso Pai, que nos ama eternamente, e o seu amor não muda. Mas tratando da negligência, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 4 em diante, Hebreus vai dizer: assim como Deus nos ama e está disposto a nos resgatar e nos socorrer de qualquer aflição que nos encontremos, assim também Deus, que é nosso Pai e nos ama, vai nos disciplinar para nos afastar de nossos pecados, desde os maiores, segundo a nossa concepção, até os menores, segundo a nossa concepção, como este: a negligência. A negligência. Deus nos disciplinará com rigor, porque é nosso Pai bendito, quando negligenciarmos e quando desprezarmos o nosso dever de viver em santidade, como filhos benditos do Senhor. Eu vou encerrar aqui, nosso tempo se avança. Domingo que vem eu terminarei esse último tópico. Mas eu conclamo os irmãos a lutarem em Cristo, por Cristo, para que nós sejamos encontrados como filhos benditos do Senhor, que o honram, que o amam, que o agradam. Não somos como os demais homens. A nossa distinção não é naquilo que nós fazemos. A nossa distinção está fundamentada naquilo que Cristo já fez por nós. Que Deus seja conosco então.